poucas pessoas sabem, mas desde 2002, esse tribunal já pensava e visualizava a gestão por competências. Tem o primeiro projeto, que foi da Secretaria, então, que era a Secretaria de Gestão de Pessoas, que foi feito pela Valéria, que já tratava isso. Nós já tínhamos essa preocupação em procurar um modo de ser mais objetivo na capacitação, no desenvolvimento, na movimentação. E já era essa a visão da gestão por competências. Então, quando em 2012 o CNJ veio dizer e veio estabelecer a meta, nós já tínhamos esse sonho, já tínhamos esse interesse. O que nós tínhamos é a dificuldade de colocar isso em prática. E, de imediato, se pensou, agora, esse momento, que tem uma resolução dizendo que tem um prazo, pensou que ia ser, talvez, mais fácil. E o que a gente sentiu é que foi difícil. Nós só conseguimos iniciar a gestão por competência nesse tribunal em novembro do ano passado, com uma sensibilização. Mas nós realmente demorou, então, todo esse prazo, 10 anos, para a gente começar. A gente começou, e em 2014 nós fechamos a parceria, que já iniciamos em 2013, com a Leme, e temos esse contrato para fazer um plano extremamente audacioso. Porque só quem conhece gestão por competências sabe o que é você fazer a proposta de mapear todos os servidores de um tribunal num período, não só mapear, nós pretendemos mapear, avaliar, fazer o feedback e fazer o PDI. Talvez eu estou falando para pessoas que realmente não conheçam essa metodologia, mas o que você possa ver é, o CNJ, em 2012, falava em fazer esse processo com 50% dos gestores. O Tribunal Regional do Paraná se propôs a fazer isso com todos os servidores. Cerca de 2.500 pessoas. Então, o nosso trabalho é muito grande, a nossa proposta foi audaciosa. Nós estivemos essa semana numa reunião do Conselho e vimos a situação dos outros tribunais do trabalho. Somente nós e mais 2 tribunais nos dispusemos a ouvir todos os servidores. Porque nós sempre achamos e acreditamos que, sim, é importante ouvir os gestores, mas nós precisamos dar ênfase a todos os servidores. Porque como é que nós vamos capacitar só, ou dar um foco primordial para os gestores? Então, foi nesse pensamento que nós construímos essa proposta realmente grande. Esse ano tem sido muito trabalhoso, como eu disse, nós não temos uma estrutura para a gestão de pessoas. E contamos com esse grupo, e contamos com os gestores. Muitos gestores, nas varas nós não conseguimos, realmente fizemos por amostragem. Mas na área administrativa, principalmente, os gestores pararam. O pessoal do Cajuru veio para cá, veio fazer o mapeamento com a gente, veio fazer as entrevistas com a Leme. Então, o nosso trabalho de gestão por competência, nós não tiramos o modelo de ninguém, não copiamos de ninguém. Nós construímos, sempre foi a nossa proposta, construir com a cara do TRT9, ouvindo o gestor. E cada gestor, a gente pediu sempre para que escute a sua equipe, pergunte para a sua equipe o que é que precisa ser, o que é a competência dessa unidade. Então, eu friso muito importante, porque quando a gente fechou com a Leme, um diferencial que eu sempre vi foi isso. A Leme nos prometeu customizar essa técnica para o tribunal, não só para a área do serviço público, mas customizar para nós, para o tribunal da nona. E é esse produto que a gente espera que está construindo. Também, desde já, eu quero dizer, nós estamos num piloto. Deve ter alguns problemas, vocês vão ver, o pessoal da vara vai sentir talvez um pouco, vai estranhar quem não participou da mostra, mas nós estamos pedindo ajuda no sentido assim, se não saiu perfeito, converse com a gente, mostre o que a gente vai poder mudar. Nós não temos um modelo fechado, nós temos um modelo que foi construído pelos gestores, pelos servidores, e que vai continuar sendo feito. No ano que vem, no segundo ciclo, nós vamos mudar. Então, se não tiver alguma coisa que tem que mudar, realmente essa competência está num nível tal, que não é, essa competência não faz parte. Se tiver alguma coisa no nosso instrumento que mudar, somente vocês vão poder nos dizer. Nós, 11 pessoas, não temos a condição de visualizar a realidade de cada unidade. Então, o trabalho da gestão por competência, ele vem desmistificar que a gestão de pessoas é feita por um setor, um departamento. A gestão de pessoas é feita pelo gestor. Então, está na hora de cada gestor colaborar com a gente e mostrar e dizer o que nós, só enquanto secretaria, podemos colaborar
com o gestor. Nosso objetivo sempre nós só podemos colaborar, não podemos criar nada que venha da nossa cabeça. Então, é isso, e eu quero dizer, está sendo um trabalho difícil, trabalhoso, mas nós vamos conseguir, né, fazer essa avaliação. Para os gestores, eu já coloco a palavra, já inicialmente eu quero dizer isso. Eu nunca enfatizei, e com o nosso grupo nós enfatizamos que estamos fazendo isso por uma meta do CNJ. Nós estamos fazendo porque acreditamos que isso vai trazer uma melhora para o tribunal, sim. Agora, está no momento de eu dizer para os gestores, existe uma meta do CNJ, que a gente tem colocado lá no EAD, tem colocado no material. Pelo menos 50% dos gestores necessitam fazer a avaliação, a sua autoavaliação e a avaliação dos seus servidores. Isso não é só realmente uma meta do CNJ, isso você está assumindo um compromisso que acredita com a gente, que quer construir com a gente, não é? Aqueles que participaram do processo, sabe, dizer isso com a sua adesão. Realmente, nós nos preocupamos, até porque o Conselho nos cobra isso, de que realmente a gente encontre esse número. Mas, por outro lado, eu estou tranquila, porque eu sei que todo mundo que participou e tem participado vai fazer a sua avaliação. Isso é o que vai dar para a gente essas informações. Ao longo da palestra, aqui o Euclides vai dizer, e eu quero também já frisar de imediato, o nosso alvo inicial da gestão por competências é a capacitação do servidor. Cada gestor sabe das suas dificuldades e sabe o quanto facilitaria o processo se o seu servidor fosse capacitado, fosse desenvolvido de forma adequada na sua necessidade. Nós, da Secretaria, ouvimos muitas reclamações, muitos pedidos. Então, esse é o momento de você dizer, para que a gente faça um processo objetivo, né? Um plano de capacitação objetivo, e depois, futuramente, a gente possa usar isso também para a movimentação. Então, nós estamos dando não só objetividade, mas transparência para o processo, que isso é uma coisa que também os servidores pedem. Quando se é feita alguma pesquisa no tribunal, como a CEPESG fez, eles destacam isso. O servidor quer ser capacitado, ele quer o desenvolvimento. Então, essa é a oportunidade. Então, é com esses olhos que eu espero que vocês vejam, principalmente quem ainda não acompanhou a nossa metodologia, que não acompanhou a palestra da Leme, é essa questão da avaliação. Hoje nós vamos mostrar aqui como fazer a avaliação, por que fazer, né? E vai ser tudo, talvez muito rápido. Quem está fazendo o nosso curso do EAD está fazendo devagarzinho, está aprendendo. Quem não tem a oportunidade, que nos procure, que fale, que divida. Hoje nós estamos gravando para o interior, também é uma coisa muito boa, que a gente fica muito distante desse grupo. Eles têm dúvidas e, às vezes, não nos trazem. E nós queremos dizer também para o pessoal do interior, é isso, tem dúvida, procure sanar a sua dúvida, procure acreditar, procure ler nesse material. Que a nossa proposta é somente uma, o desenvolvimento e auxiliar realmente o servidor a se sentir mais feliz. Isso é gestão de pessoas. Nós somos a Secretaria de Gestão de Pessoas e a nossa preocupação é essa. E nós contamos com vocês. Alguns rostos conhecidos, alguns rostos eu tive aí prazer de encontrar nos últimos encontros, naqueles trabalhos referentes às planilhas, às construções dos postos de trabalho. Alguns rostos não conheço, imagino que também não devem me conhecer. Meu nome é Euclides Júnior, eu sou um dos consultores da Leme, eu sou um dos sócios da Leme, sou consultor responsável, como a Rose bem colocou, pela implantação do processo de gestão por competências aqui no TRT, nona região. O pessoal que está ali à minha direita, só vou pedir desculpa para vocês, eu não vou poder ir muito para lá por conta da filmagem. Eu não sei se tem mais gente atrás, por conta da coluna. Estou limitado aqui, né? Então, pessoal, nosso foco hoje, como a Rose colocou, é falarmos sobre o processo da avaliação de competências. Nosso encontro ele vai ter duas partes. Numa primeira etapa, eu vou fazer um resumo para vocês sobre tudo o que aconteceu até aqui, o que nós fizemos, como é que foi a construção das informações para que pudéssemos chegar a esse momento da avaliação. E na segunda parte do nosso encontro eu vou falar especificamente sobre a dinâmica, a mecânica da avaliação de competências. Como é que tudo vai se dar, como é que tudo vai acontecer.
Bom, vou fazer uma apresentação muito rápida aqui sobre a Leme, para quem não conhece o nosso trabalho. Estamos aí há mais de 18 anos no mercado, trabalhando com tudo referente à gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão por competências, desempenho. Temos várias publicações que fundamentam o nosso trabalho, mas tem uma delas que é carro-chefe aqui na nossa implementação. Gestão por competências no setor público. Esse livro ele foi lançado em 2012 e traz toda a nossa bagagem ao longo aí de vários órgãos. Observem aqui, por exemplo, a quantidade de T's, quantidade de tribunais, principalmente tribunais do trabalho, na segunda metade aqui dessa primeira coluna, e assim sucessivamente. Então, é importante para nós colocarmos essas informações aqui para vocês, principalmente para quem não pôde ainda acompanhar as ações da nossa implantação. Aí aqui vem outros clientes, né, outras informações. Mas é importante deixar isso claro para vocês, para que vocês entendam o seguinte: não estamos nos aventurando aqui na nona região, né? Temos aí uma vida não tão longa, mas muito produtiva ao longo dos últimos anos em relação à implantação da gestão por competências em órgãos públicos, e é essa experiência que estamos trazendo para vocês, estamos trocando, estamos também aprendendo com vocês. A cada implantação temos um aprendizado. A cada implantação existem dinâmicas, existem ações, existem momentos que acontecem de formas diferentes, até mesmo porque, por mais que vocês tenham visto ali uma lista considerável de regionais da Justiça do Trabalho, tenham absoluta certeza que, apesar de as metas serem as mesmas, os objetivos serem os mesmos, metas nacionais, objetivos CNJ, CSJT serem os mesmos, as estruturas são diferentes. As culturas são diferentes, o jeitão de trabalhar é diferente, e isso precisa ser considerado. Por isso, a Rose colocou a questão da personificação, da personalização do trabalho. É isso que estamos trazendo aqui para vocês, como estamos fazendo com outros órgãos também, e é nesse caminho que temos que seguir. Não dá para fazermos um trabalho como esse num formato enlatado. Imagino, desenho um tribunal e aí todos os outros serão exatamente iguais. Certamente seria a receita para o fracasso. Estamos fazendo o oposto disso, por isso desses encontros, por isso de toda a participação, de todo o envolvimento que foi solicitado para vocês, para os seus liderados ao longo do ano, por isso das várias reuniões que nós tivemos, das dúvidas que voltaram, dos materiais que foram e voltaram, para que tudo isso fique com a cara de vocês. Vai chegar um momento em que a consultoria vai sair de cena. Teremos lá a equipe de gestão de pessoas conduzindo ali à distância a gestão por competências, mas como a Rose colocou, gestão por competências se faz não só pela Secretaria de Gestão de Pessoas, mas por todas as pessoas do tribunal. Gestores, seus servidores, seus liderados e também a equipe de gestão. Até mesmo porque temos aí mais de 2.000 pessoas e a equipe de gestão de pessoas é pequena. Se fizermos uma conta aí, matemática simples, 2.000 divididas por... Estamos em 4 pessoas, né? 5 pessoas. 2.000 por 5. Tá fácil, né? De fazermos gestão por competências no tribunal. Agora, cada um de vocês gestores, na sua unidade, junto aos seus liderados, cada um dos seus liderados, nos trazendo as informações sobre o desenvolvimento, sobre capacitação, sobre necessidades, sobre carências, sobre pontos fortes. À medida em que essas informações chegarem para nós de forma limpa, de forma direta, de forma objetiva e sendo verdadeiras, certamente teremos um ambiente perfeito para o desenvolvimento das pessoas. Tudo bem para começarmos? Bom, por que estamos implantando então a tal da gestão por competências? Temos motivos aí que são fundamentados no nosso mundo atual e outros fundamentados em questões formais, em questões legais. Pensando no nosso mundo atual, não é novidade para ninguém que estamos aí num mundo cada vez mais competitivo. Somos cada vez mais exigidos, cada vez mais cobrados por mudanças, transformações, resultados, o tempo todo. O tempo todo. E essa exigência é cada vez maior.
E aí vem uma segunda reflexão para vocês. Como era a nossa demanda antigamente, como é que ela está agora? Bom, antigamente foi dito o seguinte, pensou-se muito, né? Então vamos melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então alguém disse para nós o seguinte, precisamos a partir de agora fazer mais. Precisamos então produzir mais. O que aconteceu? Passou um determinado tempo e aí percebeu-se que essa afirmação, ela tornou-se pouco, ela deixou de ser verdadeira. Precisamos então a partir de agora fazer mais e com menos? Passou-se um tempo, percebeu-se então que essa afirmação também deixou de ser verdadeira. A tônica passou a ser então, precisamos fazer mais, com menos e melhor. Vocês começam a perceber que o nozinho da gravata começa a apertar, né? Depois foi dito o seguinte, nos foi dito o seguinte, precisamos fazer mais, com menos, melhor e mais rápido. Vocês acham que acabou? Como nós estamos hoje, como é o nosso dia a dia hoje? Precisamos fazer mais, com menos, melhor, mais rápido, de forma diferente e de forma sustentável. Alguém não está vivendo dessa forma aqui? Se eu fizer uma analogia muito simplista, por exemplo, com o esporte, com uma partida de futebol, seria dizer mais ou menos o seguinte para vocês. Ao mesmo tempo em que eu sou, lá dentro do campo, goleiro, jogador de defesa, jogador de ataque, eu também sou técnico, eu também sou torcedor da torcida da casa, torcedor da torcida visitante, eu sou vendedor de pipoca, vendedor de ingresso lá do lado de fora, e ao mesmo tempo eu também sou comentarista e narrador. É mais ou menos isso que nós fizemos hoje, não é não? Telefone não para de tocar o tempo todo, presidente chama, corregedor chama, diretor chama, chefe chama, o meu liderado chama, jurisdicionado, outros órgãos de controle, o tempo todo nós temos ali alguém batendo a nossa porta, tocando ali o nosso telefone, vindo à nossa mesa pedir algo, o tempo todo. E esses pedidos, na verdade, muitos não são nem pedidos, muitos são naquela linha do cumpra-se, né? Simplesmente faça. Cada vez mais complexos. Alguns extremamente cabeludos, outros simples, mas a exigência é cada vez maior. Significa o seguinte... Hoje, a exigência é fazer mais com menos, melhor, mais rápido, de forma diferente e de forma sustentável. Nós já passamos por vários níveis. Fazer mais com menos e melhor. Hoje, esse aqui é o caminho. Dá para imaginar que daqui a algum tempo nós vamos voltar a algum dos níveis anteriores? Não dá para conceber isso, né? Imaginem que nós já temos um nível alto de qualidade na prestação jurisdicional, não dá para cair esse nível. Então é daqui para mais. Significa o seguinte, esse cenário ele não será mais simples daqui para frente. Agora, qual é o objetivo da gestão por competências, então? Onde é que a gestão por competências entra dentro deste cenário? Fazermos com que as pessoas estejam cada vez mais preparadas para que elas possam lidar com esse cenário de desafios, de mudanças, de transformações, de resultados cada vez mais complexo. Só que, se eu estou preparado, se eu estou bem preparado para lidar com esse cenário, isso vai ser não vai significar apenas que eu, enquanto servidor, eu, enquanto gestor, serei mais produtivo. Significa também que eu terei uma vida mais saudável. Porque se eu estou melhor preparado para lidar com os desafios que virão, quando eles chegarem até mim, eu não terei ali um bicho de 7 cabeças, um monstro, né, uma batata quente ali para descascar. Eu vou ter ali um cenário adverso, sim, mas que eu estou pronto para lidar, então aquilo me traz mais tranquilidade, me traz serenidade para que eu conduza meu dia a dia da melhor forma possível. É aí que entra, pessoal, a gestão por competências. Esse é o nosso objetivo.
E aí, trazendo então objetivos mais formais, o que o nosso modelo traz para vocês? São alguns pilares. Então, primeira questão ali é a tal da transparência. As pessoas querem saber por quê e como é que as coisas acontecem, as decisões relacionadas a pessoas. Por que determinado servidor teve direito a participar de um congresso, de um treinamento especial, e eu não? Por que ele foi participar daquele curso e eu não? Ou por que eu vou e o colega não vai? Tudo isso com base no merecimento, de forma alinhada àquilo que vocês, gestores, nos disseram que as pessoas precisam fazer, ser, desenvolver. Juntando transparência e o sentimento de merecimento, né, a tal da meritocracia, virá o tal do sentimento de justiça. Tudo isso com foco no desenvolvimento de cada pessoa, com foco no desenvolvimento de cada profissional. E aí, pensando nas questões formais, por que implantarmos gestão por competências? A Rose já havia comentado sobre questões legais, e aqui eu trago mais alguns motivos. Eu tenho vários deles. Programa GES Pública, Decreto 5707, Resolução 111 do CNJ, Resolução 92, e esses três últimos eu quero deixar em destaque. Esse aqui ele significa o seguinte: um decreto presidencial de 2006, que obriga todas as instituições públicas a desenvolverem os seus servidores por meio dos princípios de competências, os princípios do chá, a soma de 3 palavras: conhecimento, habilidade e atitude. Depois vieram alguns desdobramentos. Resolução 111 do CNJ, o mesmo texto, mas voltado ao Poder Judiciário. E aí, especificamente, pensando na Justiça do Trabalho, Resolução 92 de 2012. Ela atribui metas específicas para a implantação da gestão por competências. Quais são essas metas? Então, na verdade, o objetivo é desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas com foco na estratégia da instituição. O que deve ser feito? Esse aqui é o texto da Resolução 92. Mapear competências técnicas e comportamentais gerenciais. Avaliar competências técnicas e comportamentais gerenciais. Devem ser desenvolvidos também planos de desenvolvimento individual e gerencial. Significa o seguinte: o nosso processo, aí na verdade aqui tem até um acerto aqui na tela que eu acabei não pegando, fiz um acerto e não fiz um segundo. A meta, ela dizia o seguinte: não vamos abordar funções de servidores ou servidores que não possuem posição de gestão. A correção aqui na tela diz o seguinte: o nosso processo aqui na 9ª região também abordará competências comportamentais e técnicas de servidores que não possuem posições de gestão. É onde vocês estão à frente de muitos órgãos. Muitos tribunais implantaram a gestão por competências, mas apenas para o nível mais alto de gestão. Outros implantaram para todos os servidores, mas implantaram apenas questões comportamentais, e a meta fala sobre questões comportamentais e técnicas. No nosso trabalho, não estamos abordando apenas questões comportamentais e técnicas, mas estamos abordando também, neste primeiro ciclo, o entendimento da qualidade de entrega de cada responsabilidade, de cada atribuição do dia a dia que foi mapeada para cada posto de trabalho, de acordo com a unidade em que o servidor atua. Então, estamos muito à frente dessa meta. Nosso trabalho envolve gestores, servidores e falando sobre 3 informações, 3 perspectivas, não apenas o lado comportamental e o lado técnico. E aí vem o tal do chá. O entendimento, então, que fundamenta lá as questões legais. Conhecimento, habilidade e atitude. Sendo conhecimento o saber a técnica, habilidade o saber fazer e atitude o querer fazer. Precisamos que esses 3 pontos, esses 3 pilares, eles estejam devidamente equilibrados, continuamente equilibrados, pois o desequilíbrio nos traz problemas no dia a dia. Só para vocês entenderem um pouco do que é esse desequilíbrio, vamos fazer um rápido exercício mental. Pensem numa pessoa do convívio de vocês. Alguém que vocês sabem que possui todo o conhecimento necessário sobre algum assunto em especial,
possuem toda a habilidade necessária para colocar esse assunto em prática, mas quando essa pessoa é solicitada para colocar esse assunto em prática, para solucionar algum problema, alguma questão, trazer alguma solução sobre esse tema, ela deixa de desejar na atitude. Deixa de desejar lá na atitude. Conheço, sei fazer, sei a técnica, sei fazer, mas quando fui solicitado, não fiz. Adiantou para alguma coisa todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tenho? Não serviu para nada, ficou aqui, ficou guardado. Vamos pensar pelo lado oposto do chá, começando aqui pela atitude. Pessoas do convívio de vocês que possuem toda a habilidade, toda a atitude necessária, toda a energia, toda a disposição para colocar qualquer assunto em prática. No entanto, para essas pessoas falta habilidade, falta conhecimento. Conhecem pessoas assim? E no primeiro cenário, aquele que conhece, tem habilidade, mas falta atitude. Conhecem pessoas assim também? Os dois cenários precisam ser trabalhados. Como eu falei, não basta termos conhecimento, termos habilidade, se não colocarmos isso em prática. Também não basta termos energia, termos disposição, sem atitude, sem conhecimento. Tudo bem que o segundo cenário é mais fácil de ser trabalhado, porque conhecimento nós podemos transmitir. Agora, se não for transmitido e absorvido consequentemente por essa pessoa, a curto, a médio prazo, essa atitude também vai ficar ali com um buraco no caminho. Quantas vezes vocês já ouviram histórias ou situações de pessoas que tomaram decisões erradas, equivocadas e causaram um transtorno tremendo pela falta de conhecimento? Pelo menos um caso nós já temos, né? Não é mera coincidência. Por isso, esses aqui são os grandes pilares. É esse equilíbrio que a gestão por competências busca trazer para vocês. É esse o trabalho que nós estamos construindo. E aí, só revendo então, o objetivo maior dos trabalhos do regional, daqui da 9ª região. Nós estamos ampliando esse conceito de competências, o tal do chá, para outras duas informações. Nós identificamos nos postos de trabalho, ou seja, identificamos expectativas para cada posto de trabalho, para cada servidor, considerando 3 informações neste momento. Questões técnicas, ou seja, quais são os conhecimentos específicos que eu preciso ter para trabalhar na minha unidade? Quer seja ela uma unidade administrativa, quer seja ela uma unidade judiciária. Se eu trabalho com juiz, com desembargador, se eu trabalho com diretor, se eu não tenho função de gestão, o que eu preciso conhecer no meu dia a dia? Leis, sistemas, ferramentas, procedimentos, processos, conhecimentos específicos. É isso que nós identificamos nessa primeira caixinha aqui. Aí vem a segunda caixinha, comportamentos. Qual deve ser a conduta ideal e desejada para todo e qualquer servidor deste tribunal? Quer seja ele gestor ou não, quer atue ele na capital ou no interior, quer atue ele numa unidade administrativa ou judiciária, o que eu espero de todo e qualquer servidor deste tribunal? No que se refere a comportamentos, para que os nossos resultados de forma ampla sejam atingidos. Temos uma terceira perspectiva aqui, resultados. Essa terceira perspectiva, neste ciclo, não está fazendo parte. Então, aguardem cenas aí dos próximos capítulos, imagino que nos próximos ciclos teremos essa perspectiva. Mas só para o entendimento de vocês, o que ela aborda? Essencialmente, metas. Metas que muitos de vocês, principalmente ligados às áreas judiciárias, já têm muito bem definidas. Meta do CSJT, meta do CNJ, isso não falta, né? Diminuição da taxa de congestionamento, entre várias outras. Então, nesse momento, essas metas aqui elas não estão sendo contempladas. Esse processo está sendo analisado criteriosamente para que nos próximos ciclos seja contemplado. E ainda tem mais um outro detalhe. O planejamento estratégico de vocês aqui está sendo revisto. Então, não daria para falarmos sobre definirmos metas agora para daqui a 2, 3 meses
trazermos novas metas, ficaria infundado o processo. A última das perspectivas é essa aqui, responsabilidade. Quais são as atribuições? Quais são as tarefas? O que eu devo fazer no meu dia a dia? Considerando a unidade em que eu atuo, considerando os resultados que a minha unidade precisa gerar para o tribunal, para a sociedade, para os jurisdicionados, para os demais órgãos de controle, para quem mais for atingido pelo meu trabalho, for impactado, tiver algum contato com o meu trabalho. Então, só lembrando, estamos analisando neste momento, faremos análise nesse momento das questões técnicas, das questões comportamentais e das responsabilidades, do cumprimento das responsabilidades por cada servidor. Eu farei a minha autoanálise e serei avaliado pelo meu superior. Qual é o objetivo disso tudo? Nós entendermos de forma clara qual é a entrega de cada servidor. E aí, essa entrega lá na frente, quando nós tivermos todas as perspectivas 100% implantadas e 100% analisadas e adaptadas à realidade deste tribunal, nós vamos ter duas consequências. A primeira delas nós já teremos já, como a Rose colocou. O nosso foco principal é e sempre será a capacitação das pessoas. Então, quando tivermos essas linhas aqui já definidas e entendidas sobre cada servidor, nós vamos conseguir entender de forma clara aonde é que direcionaremos as nossas ações de capacitação. De forma individualizada. Eu vou conseguir entender quais são as carências de cada servidor. Por outro lado, quais são os pontos fortes de cada servidor, para que nós possamos sanar as carências, minimizá-las ou saná-las por completo, por meio de ações de capacitação, de treinamento, de alinhamento, externas ou internas, que fique claro, nem todo gap de uma avaliação, nem toda necessidade de capacitação, necessariamente é sanada por treinamentos. E lá na frente, ainda sem um prazo definido, quando nós tivermos a visão real da entrega das pessoas, considerando todas as perspectivas, nós teremos o tal do coeficiente de desempenho do servidor, um número que vai traduzir essa entrega. E esse número poderá impactar nas políticas de gestão de pessoas. Lembrando e reforçando, esse impacto nas políticas de gestão não tem ainda prazo para acontecer. Nosso foco é a capacitação, o desenvolvimento, o alinhamento, a melhoria do perfil das pessoas para que nós consigamos ter servidores melhores, produtivos, mais saudáveis, inclusive no dia a dia, no trabalho. Então, este é o único foco que nós temos. Tudo bem até aqui? Bom, o que nós já fizemos, aonde nós estamos e para onde nós iremos? Fizemos lá atrás, no final do ano passado, no início desse ano, uma divulgação geral sobre todo o trabalho e uma sensibilização de líderes, de liderados. Tivemos algumas reuniões nesse mesmo auditório. E aí, nesse encontro lá atrás, nós fizemos a identificação das competências comportamentais do tribunal. Foi feita uma sensibilização geral, aí eu falei sobre o que é comportamento, expliquei um pouquinho sobre a gestão por competências, e ao final de cada encontro, lá no início do ano, foi entregue uma folha para cada um dos participantes com 3 colunas. Gosto, não gosto, ideal seria. Onde os participantes escreveram sobre as pessoas com as quais convivem sem qualquer identificação, sobre os comportamentos que elas vivenciam, veem, percebem no dia a dia. Esse material foi trabalhado, foi lapidado, foi validado por representantes da alta administração e nós conseguimos então identificar qual é a conduta ideal e desejada para todo e qualquer servidor deste tribunal. Foram abertas outras 2 frentes de trabalho simultâneas. Identificamos e mapeamos os postos de trabalho e as suas respectivas competências técnicas. Alguns dos gestores aqui presentes participaram diretamente comigo de validações de planilhas, onde tinha lá aquela história de produto, atribuição, competência técnica. Aí nós fizemos uma análise de todas as informações, validamos tudo, identificamos os postos de trabalho e depois vocês ainda disseram quem se senta em cada uma dessas posições.
Quem ocupa cada uma dessas posições? E foi também trabalhado, na sequência, quais são as competências, as exigências comportamentais para cada um desses postos. Essa definição ela aconteceu pelo mesmo comitê que fez a validação das competências da instituição. Um comitê representado pela alta administração, onde identificamos blocos hierárquicos, níveis hierárquicos, então, para que exista um equilíbrio entre as exigências comportamentais de uma ou de outra posição. Bom, vou passar aqui uma linha, um corte na parte de cima da tela. A parte de cima da tela representa tudo o que nós fizemos até o momento. A parte do meio aqui da tela representa o nosso momento atual, o momento que nós estamos abrindo agora. É o momento onde nós vamos identificar responsabilidades, questões comportamentais e questões técnicas em cada um dos servidores da instituição. Nós vamos então, se lá atrás o nosso objetivo era nós pensarmos em cada um dos postos de trabalho, mas como se fosse uma cadeira vazia, desenhando expectativas, agora é o momento onde nós vamos sentar o servidor na sua respectiva cadeira e vamos confrontar as exigências com a entrega real, no que se refere a esses três aspectos. Questões responsabilidades, ou seja, as atribuições do dia a dia, questões comportamentais e questões técnicas. Cenas dos próximos capítulos, quais serão elas? Teremos na última semana de outubro um novo encontro, onde nós vamos falar sobre feedback. Como dar e como receber o tal do feedback. Até mesmo porque não adianta vocês, gestores, estarem 100% preparados para levar essa informação para o servidor de vocês, e aí quando vocês começam a conversar com esse liderado, ele está ali todo armado, resistente, não quer ouvir vocês, e vice-versa. Eu costumo dizer o seguinte nos treinamentos de feedback, vocês vão me ouvir falar sobre isso no nosso próximo encontro. Se você, gestor, precisa dar feedback para um servidor seu hoje, mas hoje de manhã, você lá na sua casa, depois de ter acordado, você está ali no banheiro, se olhando no espelho, e você olha assim no espelho, e aquela imagem refletida no espelho olha para você e diz assim, está olhando o quê? É porque hoje não é um bom dia para você dar esse tal do feedback. Deixe para outro dia. Mas isso é informação para o nosso próximo encontro, final de outubro. Então virá o tal do feedback entre líderes e liderados, virão as ações de capacitação, de alinhamento, de desenvolvimento, sendo acompanhadas, trazendo de novo a fala da Rose na introdução dela, sendo acompanhadas por vocês, gestores, pelo próprio servidor e pela equipe de gestão de pessoas. Gestão de pessoas se faz para pessoas, por pessoas, mas com pessoas. Não dá para fazer algo de cima para baixo, empurrando, direcionando pela famosa metodologia PGA, né, o famoso por goela abaixo. Tem que haver a participação de todos. Senão, vai ser mais uma iniciativa que começou muito bem, que caminhou muito bem, mas chegou um momento em que foi perdendo força. E não dá para perder força, não dá para voltar, não temos mais como voltar. É um caminho sem volta, o caminho que nós estamos. Bom, o que nós precisamos fazer daqui para frente, já que estamos entrando no momento da avaliação? Nós vamos fazer a análise de 3 informações, como eu falei. Responsabilidades, questões técnicas e questões comportamentais. Lá nas responsabilidades, o que nós vamos avaliar? Qual é o nível de qualidade de entrega de cada atribuição? Ou seja, aquelas atribuições que foram definidas por vocês para cada posto de trabalho. Com que qualidade o servidor está entregando aquela atribuição? Qual será a abrangência disso? Serei avaliado por mim mesmo e pelo meu superior. Questões técnicas. Vamos identificar qual é o nível de proficiência, de domínio em relação aos conhecimentos específicos dos seus subordinados. E aí, a mesma questão. A mesma abrangência. Farei minha autoavaliação, serei avaliado pelo meu superior. Aí vem a análise comportamental. Nós vamos identificar a frequência com que cada comportamento tem sido apresentado no dia a dia. E aí vem uma diferença na abrangência. Serei avaliado por mim mesmo,
Serei avaliado pelo meu superior, mas neste caso, e somente neste caso, eu farei a avaliação do meu superior. E aí vocês podem se perguntar o seguinte, como liderados nos perguntam, poxa, mas então se eu vou avaliar o meu superior nas questões comportamentais, por que eu não posso avaliar também nas questões técnicas e nas responsabilidades? Eu tenho uma resposta muito simples e que vale para essa situação. Na maioria esmagadora das situações, mas eu não consigo afirmar que isso acontece em 100% das situações, mas na grande maioria, 99, alguma coisa, eu, enquanto liderado, não tenho acesso a informações que vocês, como gestores, têm acesso. Eu não possuo, muitas vezes, acesso a sistemas, a ferramentas, a outros recursos que vocês, como gestores, têm acesso. Com isso, fica inviabilizada a minha avaliação sobre responsabilidades, porque eu não vou conseguir entender exatamente o que você precisa fazer. De forma geral, sim, mas no detalhe, não. Tampouco vou conseguir avaliar você como gestor tecnicamente, porque se eu não tenho acesso ao que você tem acesso, como é que eu vou te avaliar? Por isso eu falei, é uma maioria esmagadora. São pouquíssimas as situações em que isso não é real. Agora, eu não poderia partir de um cenário onde uma minoria poderia avaliar o seu superior em relação a demais questões, uma minoria bem mínima mesmo, e a grande maioria não fizesse a mesma avaliação. Teríamos um problema de política da boa vizinhança tremendo para resolver aqui no tribunal. Bom, vamos lá. Terminando essa nossa etapa de avaliação, eu vou explicar daqui a pouquinho a dinâmica dela, como é que ela vai acontecer, a prática dela, o que nós teremos? Imaginem o seguinte, que esse círculo, esse grande círculo, ele represente uma determinada competência. E dentro dessa determinada competência, essas 5 fatias que estão discriminadas aqui representam aquilo que o tribunal exige. Sendo mais específico nessa exigência, as 3 fatias da direita são exigidas para o posto de trabalho que eu ocupo, para a minha posição. E aí eu fui avaliado. Fui avaliado e foi identificado que eu possuo essas fatias alaranjadas, as 3 fatias alaranjadas, e eu não possuo a fatia avermelhada. O que a metodologia, o que todo esse trabalho, o que a gestão por competências vai trazer para vocês? Bom, primeira análise ali em relação ao que é necessário para o meu posto de trabalho. As 3 fatias da direita. Em relação a essas 3 fatias, eu tenho 2. Eu não tenho uma. Essas 2 que eu tenho, elas traduzem o meu desempenho. Aquilo que eu deveria trazer de fato, aquilo que eu devo entregar de fato para a minha equipe, para a minha unidade, para o tribunal como um todo. Aquilo que eu estou fazendo em relação ao que se espera de mim. A fatia avermelhada, a terceira fatia aqui, eu não possuo, mas me é exigido. Ao entendermos essa leitura, nós vamos conseguir perceber o seguinte, quais são os gaps de cada servidor. Gap é um termo em inglês que quer dizer lacuna, distância, diferença, mas que traduzindo para o nosso mundo gestão de pessoas, significa necessidade de treinamento, necessidade de capacitação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, como é que está o ar-condicionado? Está abafando. Eu não sei se eu estou vendo gente se abanando, eu falei, deixa eu fazer um comentário aqui. Bom, voltando. Obrigado. Vou conseguir entender, então, lá com a fatia vermelha... Opa, meu pedaço aqui que não posso sair. Quais são os gaps, quais são as necessidades de capacitação, quais são as necessidades de treinamento. Identificados de maneira precisa. Nós identificamos lá atrás quais são as exigências, estamos avaliando as pessoas com base nessas mesmas exigências, essas pessoas farão a sua autoanálise com base nas mesmas exigências e nós vamos entender, então, em que as pessoas devem ser capacitadas. Ontem, tendo uma conversa com um gestor, no final da turma da manhã, ele disse o seguinte, ele fez a seguinte reflexão que entendemos até como uma excelente chamada para o Nona. Como se perguntássemos para o servidor o seguinte, você quer ser treinado, você quer ser desenvolvido, nos diga em quê. Em que você precisa ser desenvolvido?
Vamos identificar juntos essas informações e de forma real. Seria muito simples para o tribunal, enquanto instituição, definir lá, bom, eu preciso que as pessoas sejam treinadas em redação, em oratória, no PJE, né, já que o sistema atual, infelizmente, vai ser substituído, em técnica de elaboração de termos de referência, de forma geral. Mas o que eu preciso de fato? Então eu preciso entender de forma específica, para cada área, para cada unidade, quais são as necessidades de capacitação de cada servidor, para que a nossa verba de capacitação, que em todos os órgãos nunca é a maior verba que nós temos, e que em todos os órgãos, inclusive também em empresas privadas, quando acontece alguma coisa na instituição, é a primeira verba que sofre corte, é a verba da capacitação. Então nós precisamos ser muito assertivos nesse direcionamento. Quanto mais assertivos nós formos, melhor será a nossa vida lá na frente. Então identificamos lá o tal do desempenho, identificamos os tais gaps, as necessidades de treinamento, e vamos identificar também o outro lado da moeda. Eu tinha aqui então 3 exigências para o meu posto de trabalho, identificou-se a minha condição em relação a essas 3 exigências, mas identificou-se também que eu tenho uma terceira competência aqui que não me é exigida. Qual vai ser a leitura dessa informação? Quais são os meus potenciais? Em que pontos eu estou superando as expectativas? Quais são os pontos em que eu tenho um conhecimento muito bom, um domínio elevado, um conhecimento, uma prática elevada sobre determinado assunto? Quem são? Onde estão os talentos do tribunal? Para que nós consigamos aproveitar ao máximo toda essa força de trabalho. Então nós vamos entender o desempenho das pessoas para que nós possamos fazer o alinhamento específico para cada atuação. Vamos entender as necessidades de treinamento para que nós possamos direcioná-las. E vamos entender também quais são os talentos. Aonde estão as forças escondidas pelos corredores aí do tribunal. É isso que a gestão por competências vai trazer para vocês. Bom, vou entrar na segunda parte do nosso encontro. Toda a contextualização inicial está cumprida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Preciso me preocupar? Está todo mundo entendendo tudo ou ninguém está entendendo nada? Vamos lá, pessoal. Segunda parte do nosso encontro. Todo o processo da avaliação vai acontecer via internet. Então, vocês receberão nos próximos dias um e-mail contendo link de acesso, login e senha individual. Esse e-mail vai ser enviado por nós, lá na Leme Consultoria. Como eu comentei, o processo será feito via internet. Então, vocês podem responder esse processo aqui no tribunal, podem responder em casa, podem responder aonde vocês quiserem. Só peço alguns cuidados para vocês. Por quê? Muitas vezes eu quero responder aqui no tribunal, mas eu não consigo porque o telefone não para de tocar, o meu colega não vem aqui o tempo todo me pedir alguma ajuda, meu diretor me chama, o meu juiz chama, o corregedor chama, o jurisdicionado chama, todo mundo fica ali à minha volta e eu não consigo responder o meu processo. O que eu faço? Vou responder na minha casa. Tá bom. Chego em casa, todo já bem intencionado, né? Já com minha mente, tentando esvaziar a mente para fazer a minha avaliação em casa. Só que as variáveis da minha casa são outras. Esposa chama, marido chama. Particularmente, no meu caso, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, então não dá para parar, não dá para ficar sentado porque ela não para, eu tenho que ficar correndo atrás dela. Filho, filha chamam, cachorro, gato, passarinho, vizinho, televisão, telefone. As variáveis são outras, mas elas também interferem. E é importante que vocês tentem ao máximo nesse momento responder a esse processo da forma mais criteriosa possível. Lembrem, o foco desse trabalho é a capacitação. Não há vínculo com progressão, com promoção, com remuneração. Então, eu não tenho que ter a preocupação se eu vou perder servidor ou não.
Não tenho que ter preocupação se eu vou perder a minha equipe, se eu vou perder função. Nada disso vai acontecer. O foco desse trabalho é direcionarmos de maneira assertiva o nosso plano de capacitação. É para isso que vem esse trabalho. Conseguirmos otimizar as nossas capacitações para que nós tenhamos servidores cada vez mais preparados para lidar com tudo aquilo que nós fazemos, com todos aqueles desafios da melhor forma possível. Então é importante que, fazendo o trabalho, a avaliação aqui no tribunal, fazendo em casa ou em qualquer outro lugar, tente abstrair o ambiente em que você está, tente se concentrar naquilo que você está fazendo, principalmente vocês gestores. Vocês estão falando aí da vida dos seus liderados, em relação ao que eles devem ser capacitados. Essa mesma mensagem está sendo passada para os servidores em relação à sua autoanálise. E também lá nas questões comportamentais, enquanto eu estiver avaliando o meu superior. Eu preciso direcionar, colocar ali informações que vão direcionar o crescimento das pessoas. É isso que nós queremos. O desenvolvimento. Em que nós devemos capacitar as pessoas? Em que nós devemos melhorar as pessoas? É isso que nós precisamos saber. Tudo bem? Bom, aí uma última informação importante. Avaliem considerando um passado recente, tendo em vista o desenvolvimento. Então, vamos considerar nesse processo os últimos 12 meses. Algo que tenha acontecido anteriormente a esse prazo não deve ser contemplado. Estamos falando aí de situações já resolvidas, de eventualmente feridas já cicatrizadas. Não preciso falar sobre isso agora. Então, últimos 12 meses. Bom, quando vocês entrarem no sistema, teremos uma tela exatamente igual a essa aqui. Então, tem ali os dados de acesso que eu vou utilizar, né? Virão lá no meu e-mail. Link, login e senha. Lanço ali o código de segurança também. E aí tem lá uma primeira tela chamada Portal do Servidor. Tenho 3 opções disponíveis. Avaliação comportamental, avaliação técnica e avaliação de responsabilidades. Como é que nós vamos fazer esse processo, então? Vamos começar aqui pelo processo comportamental. Clico ali no item e vou responder o processo. Eu vou mostrar as telas para vocês. Mas eu vou fazer um comentário para vocês. É bem particular. Esse é meu. Quando eu, como gestor, faço essa mesma avaliação lá na Leme, afinal de contas eu uso esse mesmo instrumento lá, nós usamos, né? Não dá para vender aquilo em que você não acredita. Eu faço essa avaliação observando essas opções de baixo para cima. Eu começo por responsabilidades e depois eu vou para as competências técnicas e comportamentais. Eu não consigo avançar se eu não tiver respondido tudo aquilo na minha tela. E aí, então, veio uma outra informação aqui para vocês. Então, a parte de baixo, as pessoas que eu tenho para avaliar. Como é que isso aparecerá para vocês? Todas as pessoas, todos os meus liderados, e aparecerá o meu nome também. Todos esses nomes estarão selecionados ali na parte esquerda da tela. Vou explicar para vocês o porquê dessa sugestão. Na verdade, é uma forma de fazer principalmente com que vocês, gestores, que terão que avaliar várias pessoas, ganhem tempo. Mas eu vou mostrar isso já para vocês nas próximas telas. Tenho lá um exemplo de comportamento. Agir de maneira imparcial e legal no desempenho das suas atividades. Quando estamos abordando comportamento, nós estamos avaliando uma escala de frequência. Ou seja, como eu falei lá atrás, com que frequência o servidor apresentou ou tem apresentado este comportamento nos últimos 12 meses. A escala começa aqui com 0 e vai até o 100%. Então eu começo lá com nunca, não mostrei esse comportamento nos últimos 12 meses. Passei para 20%, que significa raramente, pouquíssimas situações. Vou lá para poucas vezes, 40%. Numa escala de 0 a 100, estou ali um pouquinho abaixo da média das situações. Depois venho com frequência, 60%. Numa escala de 0 a 100, um pouquinho acima da média. Depois vem 80%, muitas vezes, na maioria das situações. Ou, para finalizar, em 100% das situações. O servidor apresentou esse comportamento todas as vezes.
escala de frequência. Então, mais uma vez, com que frequência esse comportamento foi apresentado ao longo dos últimos 12 meses? Tem uma última opção aqui chamada não se aplica. Percebo que esse comportamento não tem conexão alguma com o dia a dia de algum desses servidores, utilizo lá o não se aplica, isso vai inutilizar a questão. Detalhe importante, então, mais uma vez, por que de avaliarmos as 3 pessoas aqui nesse exemplo de uma vez? Primeiro ponto, vocês farão a leitura dessa questão uma única vez, porque vocês avaliarão a todos de uma única vez. Então, agir de maneira imparcial e legal no desempenho das suas atividades, depois que eu respondi, é a próxima questão, não vou responder isso de novo. Ao passo que, se eu respondesse para o primeiro servidor, essa questão uma vez, para o segundo servidor, essa questão mais uma vez, para o terceiro servidor, essa questão a terceira vez, e assim sucessivamente. Então, estamos ganhando, no princípio, tempo. Todas as questões feitas de uma única vez é como se eu respondesse esse questionário de uma única vez. Para todos. Cada questão farei a leitura uma única vez. Esse é o primeiro benefício, ganho de tempo. Para vocês, gestores, que avaliarão várias pessoas de uma vez, isso vai fazer uma diferença muito grande. Segundo ganho, benefício da comparação. Fiz a análise da primeira servidora aqui, e aí coloquei 100% para ela, mas aí quando eu li o nome da segunda servidora, eu pensei, puxa, esse aqui faz mais do que a primeira. O que eu faço? Coloco a primeira servidora lá no 80, no 60, não sei exatamente aonde, e jogo a segunda servidora para 100%. E assim sucessivamente. Isso significa um peso e uma medida para todos os servidores. Imparcialidade. Existe subjetividade num processo de avaliação como esse, mas o quanto mais imparcial nós formos, o quanto mais criteriosos, e é por isso de toda essa estrutura, para que vocês consigam fazer uma análise o mais imparcial possível, melhor vai ser para todos nós. Terceiro ganho. Estou respondendo o meu processo, e aí precisei parar no meio. Bom, estou respondendo para todos de uma vez. Quando eu retornar, vou continuar respondendo para todos de uma vez. Vocês sabiam que estado de humor também interfere num processo de avaliação como esse? Imaginem que hoje não seja quinta-feira, que hoje seja segunda-feira, e meu final de semana foi ótimo. Tenho que avaliar esta metade aqui do auditório. Eu cheguei aqui com meu estado nas nuvens, né? Meu final de semana foi excelente, com a família, com os amigos, e estou aqui com o meu bom humor ali, meu astral elevadíssimo. Vou avaliar esta metade do auditório. Aí precisei parar o processo no meio. Não consegui voltar no mesmo dia, foram passando os dias, terça, quarta, quinta, só bomba, uma atrás da outra, e eu saindo daqui tarde da noite, saindo daqui tarde, não conseguindo descansar. No meio do caminho, de repente, assim, eu estou voltando para casa, abato o carro, chego em casa tarde, discuto com meio mundo, vou dormir e acordo com a minha cabeça deste tamanho, e aí na sexta-feira eu vou avaliar esta metade do auditório. O que vai acontecer? Vocês acham que vai ser bacana a segunda parte da minha avaliação? O meu lado direito vai se sentir beneficiado, prejudicado? Pessoal, o estado de humor também interfere. Então, assim, por isso de toda essa estrutura, por isso de todo o trabalho que nós fizemos, para que vocês tenham uma estrutura objetiva de avaliação, vai haver uma série de questões que vão interferir no dia a dia, mas o quanto mais preparados vocês estiverem, melhor será a nossa avaliação. Então, com esse formato, 3 benefícios, 3 ganhos. Tempo, comparação e imparcialidade. Um peso e uma medida para todos. Outro exemplo, tenho lá, ser prestativo com os colegas na resolução de problemas e dúvidas de trabalho, desde que não interfira na resolução da execução das suas atividades. Aí, a mesma escala, o mesmo não se aplica. Tudo bem? Tudo bem por enquanto? Vamos fechar a parte quantitativa da avaliação comportamental. Virá agora a parte qualitativa. Um campo chamado Fale Francamente.
Aí aqui eu tenho a seguinte instrução para vocês. Utilize o campo a seguir para fazer comentários, elogios ou pontos de melhoria que você julgar conveniente com o objetivo de complementar a avaliação desse servidor. Tudo aquilo que vocês entenderem ser pertinente para a nossa análise, para o melhor direcionamento das ações de capacitação, tanto da equipe de gestão de pessoas, quanto as ações que serão conduzidas pela escola. O que é importante sabermos para direcionarmos as ações de capacitação? É como se eu entregasse uma folha em branco para vocês, para que vocês escrevam aquilo que vocês quiserem. Para cada servidor vai aparecer uma tela igual a essa. Livre, escrevam aquilo que vocês quiserem, se quiserem, não é obrigatório. Mas para nós é interessante que vocês escrevam. Porque, como eu falei, vocês têm o dia a dia das pessoas, vocês têm informações para direcionar melhor o dia a dia das pessoas. Encerrando o processo, virá lá a seguinte pergunta: deseja encerrar a avaliação definitivamente, sim ou não? Temos dois caminhos. Se vocês estiverem seguros, tranquilos, satisfeitos sobre tudo que foi lançado e registrado na avaliação dos servidores, clico lá no botão sim, automaticamente o sistema comportamental para vocês, o acesso para vocês é bloqueado, e nós vamos entender que a primeira das tarefas de vocês está cumprida. Se vocês quiserem revisar, fazer uma segunda análise, uma segunda leitura, rever o que vocês colocaram, cliquem no não. O processo continua disponível. Mas aí tem um detalhe. Para nós vai constar internamente no sistema como um processo não concluído. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o período para o processo de avaliação. Mas mais ou menos quando nós tivermos entre 5 a 7 dias do processo aberto, o meu sistema vai começar a mandar para vocês e-mails automáticos de lembretes, mas sendo mais específico com vocês, e-mails de cobrança, para que vocês consigam cumprir o prazo acordado. E aí, enquanto vocês nessa tela não acionarem esse botão sim, esse e-mail vai chegar, e vai chegar diariamente. E aí eu sei que vocês vão se lembrar da senhora minha mãe. Mas, por favor, não se lembrem da senhora minha mãe, porque ela não tem nada a ver com essa história de gestão por competências, ela não trabalha, não faz isso que eu faço. Bom, mais uma vez, estou seguro, satisfeito, tranquilo, 100% seguro daquilo que eu fiz, clico no sim, processo encerrado. Quero rever, clico no não. Outro detalhe, para que eu tenha a possibilidade de revisão, lembrem de não deixar para a última hora, o nosso bom e velho hábito brasileiro. Deixando para a última hora, além da caixa de e-mail de vocês estar lotada de e-mails de lembretes, vocês não vão ter condição de rever. Não vão ter tempo para uma segunda análise. Fechado o processo comportamental, vem lá um agradecimento e aí nós vamos para o processo de responsabilidades. Tudo bem por enquanto? Posso avançar? Clico lá no avaliação de responsabilidades e aí virá então a escala de responsabilidades. Lá no comportamento nós falamos sobre frequência. Com que frequência um determinado comportamento foi apresentado ao longo dos últimos 12 meses. Na avaliação de responsabilidades nós vamos entender qual é o nível de qualidade. Com que nível de qualidade cada uma das atribuições foi cumprida por aquele servidor, por mim mesmo. A escala tem os seguintes itens. O 0 significa não executei, embora tenha sido demandado. Devo ter algum motivo para que isso tenha acontecido. 30%, fiz atividade, mas com uma entrega insuficiente, ruim. 50%, uma entrega regular, com muitas evidências de melhorias a serem realizadas. 80%, uma entrega boa, algumas evidências de melhorias a serem realizadas. 100%, uma entrega ótima, exatamente de acordo com aquilo que foi combinado anteriormente. Ou 120%, superei as expectativas. Fiz mais do que se esperava. E aí eu deixo uma dica para vocês sobre esse superar a expectativa. Deixaria 2 elementos. Um deles, entreguei a tarefa antes do prazo. Outro deles, entreguei a tarefa com qualidade superior. Ou, melhor ainda, os dois juntos. Entreguei a tarefa antes do prazo e com qualidade. Até mesmo porque não adianta fazer com qualidade, mas extrapolar o prazo. Também não adianta entregar antes do prazo, mas entregar uma tarefa, o famoso feito nas coxas, né, o feito de qualquer jeito.
Então, essa aqui é a escala para avaliação das responsabilidades. Aquelas atribuições que nós identificamos para cada posto de trabalho, nas reuniões, naquelas planilhas que nós identificamos para cada posto de trabalho. Então, tenho lá um exemplo. Esse exemplo aqui vem lá da atividade jurisdicional. Controlar e registrar recolhimento de custas, emolumentos, contribuições fiscais e previdenciárias. Está aqui a escala que vai de 0 a 100%. Está aqui, o mesmo não se aplica. Li essa frase e percebi que isso não tem nada a ver com o servidor que estou analisando. Coloco o não se aplica. Tenho que colocar o não se aplica e não o 0. Né, o não executou. Porque se eu colocar não executou e, na verdade, ele não tinha que executar, eu estou levando a nota dele para baixo. O não se aplica, ele vai eliminar a questão, mesmo raciocínio do comportamental. Vem uma outra opção que eu não mostrei para vocês na tela anterior. Não posso avaliar. Essa opção é exclusiva para vocês, gestores. Imaginem o seguinte cenário. Sou um novo gestor numa determinada área. Ou eu tenho lá um servidor que desenvolveu um trabalho que eu não consegui acompanhar, porque eu fico lá o tempo todo na presidência, com o corregedor, com o juiz, e eu não consegui estar próximo daquele liderado. Não é justo, numa situação como essa, que a minha pouca visão momentânea, que fique claro, prejudique a avaliação de um liderado. Nessa condição, e somente nessa condição, vocês vão utilizar esse segundo item aqui. Não posso avaliar. O que significa isso? Eu, gestor, estou abrindo mão do meu direito de avaliação. Vai valer nesta situação a nota que o meu liderado disser. Porque eu não tenho condições nesse momento de avaliar e essa minha pouca visão não pode prejudicar o meu liderado. Essa opção, lembrando, só existe para vocês gestores. Eu, enquanto servidor, não vou ter essa opção, não posso avaliar. Se eu, servidor, estou lendo uma atribuição e essa atribuição não cabe a mim, eu vou registrar o não se aplica. Tudo bem? Aí vem mais um exemplo ali, analisar com prioridade os processos com pedidos de antecipação de tutela liminar, mesma coisa. Atribuição por atribuição. A escala 0 a 120% não se aplica, eu não posso avaliar, exclusivo para vocês, gestores. Fechando o processo, aquela mesma pergunta, o mesmo sim e não. Estou seguro, tranquilo, satisfeito, clico no sim. Mais uma, a segunda tarefa cumprida. Quero revisar, clico no não, mas lembrem-se do prazo. O prazo vai ser passado daqui a pouquinho para vocês. Posso passar para o processo técnico? Estamos caminhando para a reta final. Avaliação técnica. E aí vem, mais uma vez, instruções, lá como nos processos anteriores, né? E aí vem a escala técnica. A mesma escala que nós utilizamos nas nossas reuniões para definirmos o quanto cada posto de trabalho exige. Foi falado isso para vocês lá atrás. Tenho lá o não se aplica, começo lá com a pessoa não tem conhecimento, depois eu passo para noções básicas sem experiência prática, depois eu passo para o a aplicação do conhecimento, prática básica, a aplicação, análise e avaliação do conhecimento, a prática avançada. Por fim, trata-se de alguém que tem domínio pleno sobre determinado assunto, trata-se de um perito em determinado assunto. A mesma escala que nós usamos lá atrás para dizer o quanto cada posto de trabalho exige, agora nós vamos olhar para as pessoas e para as competências e vamos dizer o quanto cada pessoa possui em relação a esses conhecimentos, usando a mesma escala. Então, tenho lá um exemplo, por exemplo, Excel, editor de planilha eletrônica. Tenho lá a escala, vai desde não ter conhecimento, noções básicas, aplicar o conhecimento. Esse aqui está bem pequenininho, o pessoal lá no fundo, né? Aplicar o conhecimento prática avançada ou ser perito, ter domínio pleno. E o mesmo não se aplica aqui na direita da tela. Li a competência e vi que isso não tem nada a ver com o servidor. Não se aplica. Não é não ter conhecimento. Se eu disser, ao invés de não se aplica, que a pessoa não tem conhecimento, eu estou sinalizando lá para a equipe de gestão de pessoas e para a escola que essa pessoa precisa ter esse treinamento e, na verdade, ele não precisa. Tudo bem? Detalhe importante. Dizer que uma pessoa não tem conhecimento em determinado assunto não é nenhum demérito.
significa que ela precisa saber algo que ela não sabe. Significa que ela precisa ser capacitada em algo que vai melhorar o seu dia a dia. Não é demérito, não é nenhuma falha não ter conhecimento. Inclusive, até ontem houve um depoimento de uma servidora que falou sobre o PJE, sobre uma questão aí que ela teve, e ela falou assim, poxa, eu não tenho conhecimento sobre todo o PJE, mas nós estamos sendo cobrados sobre isso, então sinalizem essas informações. Em que precisamos capacitar as pessoas? Aí vem lá outro exemplo, sistema PJE, né, mais um dos itens. Depois vem lá, sistema Audi, por exemplo, para quem trabalha lá com audiências, entre várias outras questões. Leis, então foi falado, por exemplo, sobre diversas. Responsabilidade fiscal, lei de licitações, obviamente direito do trabalho, fase de execução, fase de conhecimento. Sistemas específicos, CTA, dentre outros. Word, Excel, PowerPoint, técnica de redação, técnica de elaboração de edital, de termo de referência, vários itens. Diretrizes de outros órgãos, estatuto de servidor, regimento interno, uma infinidade. E foram identificados para cada unidade, de acordo com a atuação de cada unidade. Então aparecerão aqui na tela para vocês aquilo que se refere à unidade de trabalho de vocês. Mais uma vez, aquela mesma pergunta. Deseja encerrar definitivamente, sim ou não? Quando vocês finalizarem, processo concluído, atividade feita, tarefa concluída. Mais uma vez, como falei lá na linha do tempo, cenas dos próximos capítulos. Última semana de outubro, nós vamos ter um encontro para falarmos sobre o tal do dar e do receber feedback. E aí eu vou explorar um pouquinho alguns relatórios que eu vou mostrar para vocês agora de uma forma bem rápida, para que nós consigamos dar esse tal de feedback para as pessoas da melhor forma possível. Só para ilustrar. Primeiro ponto, um relatório comportamental. Esse aqui vai ficar pequenininho para visualização, mas eu vou explicar bem para vocês. Tenho aqui várias competências comportamentais, esse é um relatório bem geral. Tenho aqui as barrinhas que representam as avaliações. Então eu tenho lá, função significa exigência do meu posto de trabalho. Vou pular o segundo, vou para o terceiro item. Média, essa barrinha verde. A minha nota final, considerando, nesse exemplo, autoavaliação e avaliação de superior. A segunda barrinha ali, média dos ocupantes da função, significa eu sendo comparado com aquelas pessoas que ocupam o mesmo papel que eu, que desempenham exatamente as mesmas atribuições que eu, precisam ter as mesmas competências que eu. Percebam o seguinte, não tem nomes, tá, nesse relatório. Então eu não vou saber com quem eu estou sendo comparado. Eu não vou saber exatamente quem me avaliou, por exemplo, se eu sou superior. A minha equipe vai me avaliar. Eu não vou saber exatamente que a Rose me avaliou e a nota que ela me deu. Agora, cabe um comentário importante, voltando um pouco lá naquele item, o fale francamente, na avaliação comportamental. Se algum de vocês tem um jeito de escrever muito característico, usa uma terminologia muito específica, que quando a pessoa lê o texto, sabe de quem é, tente descaracterizar essa forma, porque o objetivo não é expor ninguém. Não terá nomes nos relatórios. Quem disse o quê? Agora, se eu tenho o hábito de escrever uma determinada palavra, em cada texto que eu escrevo, essa palavra aparece várias vezes, e as pessoas sabem, só pela primeira linha que aquele texto é meu, danou-se. O avaliado vai saber quem foi que escreveu. E aí, dependendo da pessoa, pode ser que ela interprete bem, pode ser que ela não interprete bem. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam que todo esse processo não é para punir, não é para prejudicar, não é para expor, é para desenvolver. Mas sabemos que existem pessoas e pessoas. Algumas vão entender, outras podem não entender, e aí nós vamos ter que lidar com isso. Então, se vocês utilizarem lá o Fale Francamente, tentem não escrever da forma como vocês escrevem normalmente, para que vocês não sejam eventualmente ali identificados nessa tarefa. Bom, mais uma vez, então, aqui eu tenho uma visão geral de competências comportamentais. O que eu vou identificar nessa história? Primeiro ponto, situações homogêneas, como essa aqui. Autoavaliação e avaliação do superior estão ali no mesmo nível, possuem o mesmo ponto de vista sobre mim.
distorções ou situações heterogêneas, como, por exemplo, aqui em flexibilidade, a minha autoavaliação está lá em cima, a avaliação do meu superior está mais para baixo. Então, o ponto de vista está diferente. Alguém ali não está percebendo a verdade. Ou existe uma visão distorcida por uma das duas partes. Qual foi a tendência da autoavaliação? É a terceira observação. As pessoas na autoavaliação se colocaram de forma benevolente demais, né? Então todas são... Estamos falando de suprassumos, pessoas que têm todas as competências exigidas para o tribunal, ou se colocaram de uma forma dura demais? Eu preciso de todas as capacitações possíveis. Então, vou conseguir entender primeiro ponto. Então, tendência da autoavaliação. A tendência da avaliação do superior também. Eu, como superior, fui duro demais na minha análise, ou eu fui benevolente demais na minha análise? Quais foram os critérios da minha análise? Eu avaliei pensando no seguinte: bom, hoje eu sou gestor, amanhã eu sou servidor. Então, eu não vou avaliar mal ou colocar uma nota mais baixa para as pessoas, porque amanhã quem é meu liderado vai passar a ser meu chefe, daí, coitado de mim, serei perseguido eternamente. Ou então, vou avaliar pensando no seguinte: vou fazer minha autoavaliação pensando lá no adicional de qualificação. Eu preciso fazer treinamentos ao longo do ano. Eu tenho uma carga horária para cumprir. E aí eu vou colocar nota baixa para mim, para tudo, porque aí eu resolvo o meu adicional de qualificação nas 2 primeiras semanas de janeiro. Eu estou resolvendo o meu problema ou eu estou mascarando a realidade? Mais uma vez, precisamos que essas avaliações sejam feitas da forma mais transparente, mais honesta possível, porque se nós tivermos informações distorcidas, nós teremos um direcionamento para a capacitação equivocado. Simples assim. E aí nós colocaremos a verba de capacitação do tribunal, que certamente não é a maior de todas, na lata do lixo. E aí vou identificar também o posicionamento do servidor referente aos seus pares, a quem desempenha o mesmo trabalho que ele. Lembrando do seguinte, existe uma frase, uma afirmação que nós fazemos que é muito importante para a reflexão nesse momento. Um momento como esse de avaliação, ele também serve para que nós consigamos avaliar os avaliadores. Significa o seguinte: com essas tendências aqui de autoavaliação, de avaliação do superior, eu vou conseguir entender se as pessoas avaliaram de forma coerente, avaliaram de forma benevolente, avaliaram de forma dura, e isso vai impactar lá na capacitação. Então, sejam verdadeiros no processo. Lembrem, não há impacto em progressão, em promoção, ninguém vai perder cargo, ninguém vai perder servidor, ninguém vai perder equipe, a minha equipe não vai ser desmontada. O foco é a capacitação. Então, para que o processo, as nossas ações sejam bem conduzidas lá na frente, precisamos ter informações que reflitam os cenários reais, as coisas como eles são, as coisas como elas são. Bom, aqui eu tenho, na verdade, a quantificação do gráfico que eu mostrei anteriormente. Então, mais um item que eu vou explorar com mais profundidade no módulo de feedback. Os comportamentos propriamente ditos, com as notas que foram dadas. Então, por exemplo, lá na competência comprometimento, tinha lá um comportamento: evitar que problemas pessoais interfiram no desempenho no ambiente de trabalho. O superior me deu 0, eu me dei 80%. Será que eu preciso me alinhar com o meu servidor ou é só uma opinião? Será que é só uma distorção de visão? Dentre vários outros. Então, a disposição desse relatório é o seguinte: a pior nota está aqui em cima, a melhor nota está aqui embaixo. Então, lá em cima, nós já teremos subsídios para alimentar os planos de ação. Todo feedback pede um plano de ação. Se não tiver plano de ação no feedback, foi uma conversa de café. Bom, sobre competências técnicas, aqui fica um pouco mais fácil. Eu tenho lá, então, a exigência, então eu preciso conhecer nessa posição gestão da informação, gestão de pessoas, gestão de conhecimento, Excel, redação, e ali um sistema específico. Quanto a posição exige, que é o nível 3, qual foi meu desempenho, que é o 1,2, meu gap 1,8. Então, a disposição desse segundo relatório é pela terceira coluna aqui, o tal do gap. A pior nota está em cima, a melhor nota está embaixo. Então, nessa disposição, eu já sei aonde é que eu devo direcionar meu servidor na capacitação.
Então, nós vamos buscar informações junto à gestão de pessoas, junto à escola, para direcionarmos, para priorizarmos essas capacitações. Até mesmo porque não existe um fundo de capacitações que vai garantir todas as capacitações imediatas para todas as pessoas. Então, nós vamos ter que fazer ali uma definição de prioridades com base nessas informações. Por fim, responsabilidades. Tenho lá uma a uma das atribuições. Esse aqui ficou bem pequenininho, não teve muito jeito. Então, tenho lá uma atribuição que fala, por exemplo, realizar o atendimento de clientes em potencial, identificando necessidades de forma cordial e gentil. Eu, gestor, dei 50%. Na autoavaliação, a pessoa deu 80%. Preciso alinhar os pontos. Preciso garantir que a pessoa entenda aquilo que se espera, para que as atribuições sejam cumpridas da forma que se espera. Bom, como eu falei, esses relatórios eles serão melhor explorados e trabalhados no módulo feedback. Última semana de outubro, cenas dos próximos capítulos. Para fechar, plano de ação. Vou explorar isso também. Como eu falei, todo feedback pede plano de ação, principalmente os feedbacks de correção. Se não, o que nós tivemos foi uma conversa de café. A mensagem, corremos o risco dela não ser absorvida pelas pessoas. Para nós fecharmos, algumas recomendações. Reta final. Primeiro ponto, pessoal, na avaliação, aquela história que eu falei, últimos 12 meses, e foco nos fatos. Façam uma reflexão ao início da avaliação sobre o que aconteceu nos últimos 12 meses. Méritos, deméritos, e aí foco nos fatos. Não sejam generosos demais, benevolentes demais e nem excessivamente severos. Sejam imparciais para que o processo seja conduzido da forma que se espera. Não projetem potencialidades e até dificuldades nas pessoas que talvez não existam. Eu estou fazendo a avaliação de um liderado e aí eu penso o seguinte, eu gostaria que ele conhecesse muito sobre a lei de licitações e contratos, uma competência técnica. E aí esse eu gostaria que me faz colocar a nota dele lá na nota mais alta, mas ele não tem essa nota mais alta. Pode parecer esdrúxulo esse comentário que eu fiz, mas isso já aconteceu várias e várias e várias vezes em vários órgãos. Empresas privadas também. Detalhe importante, tentar proteger o avaliado significa prejudicar o avaliado e a si mesmo. Vou avaliar pensando no seguinte, não, imagina, como é que eu vou dar uma nota um pouco mais baixa lá para o meu compadre, né? Temos ali laços pessoais, às vezes até familiares em comum, e eu não vou colocar ali a informação como ela é, porque ele vai ficar chateado comigo, como é que eu vou olhar para ele depois? Só que o que acontece? Imaginem o seguinte, eu tenho um servidor que precisa conhecer sobre um determinado assunto. PJE, por exemplo. Ele não conhece. Tem um outro servidor ao lado dele que conhece. Esse servidor que não conhece, obviamente, precisa ser capacitado nesse conhecimento. Aí, eu, na minha avaliação, não coloquei a nota condizente com o que é o nível de conhecimento dele para que ele seja capacitado e coloquei uma nota alta. Significa o seguinte, a equipe de gestão de pessoas e a escola vão entender, essa pessoa não precisa de capacitação em PJE. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência, quem vai viver na pele são vocês. Essa pessoa vai continuar pedindo ajuda para o colega. O trabalho dela vai ser prejudicado e o trabalho do colega que está auxiliando também vai ser prejudicado porque eu estou deixando de fazer aquilo que é meu para ajudar aquele que não tem um conhecimento que precisaria ter. Eu, enquanto gestor, também serei prejudicado porque os meus resultados finais também não serão atingidos ou serão atingidos a duras penas. Então, tenham isso em mente. Isso foi falado para os liderados também. Não é demérito não conhecer algo. Não é demérito precisar de alinhamento comportamental em relação às responsabilidades. É demérito, sim, não querer esse alinhamento. Não estar disposto a melhorar. Isso é demérito. Mais uma vez, foco na qualidade da avaliação. Evitem a falta ou o excesso de memória. Então, mais uma vez, últimos 12 meses, o que aconteceu anteriormente a isso não tem que entrar em questão. Como falta de memória, eu penso o seguinte, tem algumas coisas relevantes aqui que eu não vou nem considerar, porque senão a nota dele vai ficar muito baixa ou vai ficar muito alta. E o excesso de memória é o lado oposto. Estou carregando em coisas que são pequenas.
avaliar um passado presente para melhorar o futuro. Analisem as pessoas da porta para dentro da instituição, considerando diretrizes, considerando o trabalho a ser desenvolvido em cada unidade. Como é que eu devo ser? Como é que eu devo me mostrar? O que eu devo fazer para que os resultados do tribunal sejam atingidos? Simpatia ou antipatia não devem interferir na avaliação. Como vocês estão vendo aqui na tela, anjinho de um lado, diabinho do outro. Não deve haver esse tipo de interferência. Imparcialidade, foco nos fatos, foco na qualidade do processo. E, por fim, foquem o desempenho e o papel do avaliado além dos objetivos do tribunal. Analisem a pessoa da porta para dentro. O que ela deve ser, o que ela deve fazer e em que ela pode e deve melhorar. Em que eu posso contribuir para que essa pessoa melhore. O período de avaliação está previsto para abertura ali entre 13 e 29 de outubro. Então, vocês receberão, havendo alguma mudança, vocês serão informados, mas vocês receberão, então, como eu falei, no e-mail de vocês, links, logins e senhas de acesso, para que vocês façam o processo com a máxima tranquilidade. Detalhe importante, havendo qualquer dúvida, encontrando qualquer informação divergente, qualquer inconsistência, nos procurem de forma imediata, de forma tempestiva. Nós preparamos todas as informações com base em tudo aquilo que vocês nos informaram ao longo do tempo. Mas pode eventualmente ter passado alguma informação do tipo, apareceu para que eu avaliasse um servidor que é da minha área, mas veio lá nos dados da folha de pagamento e ele está aposentado já, ou ele está afastado. Ou vem alguém que não era para eu avaliar, ou apareceu uma competência que eu não tenho que avaliar. Nos acionem imediatamente, para que nós possamos corrigir essa questão e vocês façam um processo 100% seguros, tranquilos, entendendo e compreendendo que o que vocês estão analisando reflete a realidade daquilo que é a unidade de vocês, daquilo que é para ser a unidade de vocês, daquilo que as pessoas que vocês lideram precisam ser. Tudo bem? Ficam aqui os e-mails, né, da equipe de gestão de pessoas, e-mail carreiras, mais 2 e-mails lá da Leme. Qualquer comentário, qualquer dúvida, por favor, não deixem de nos procurar. Eu vou passar a palavra para a Rose, vai fazer mais algum comentário, mas antes de passar para ela, alguma dúvida? Algum comentário até aqui? Mais uma vez, ou todos entenderam tudo, ou ninguém entendeu nada? Está tudo certo por enquanto? Imagino que as dúvidas virão com o processo, então não deixem de nos procurar. Tá? Eu vou passar então o microfone aqui para a Rose. Obrigado por enquanto, pessoal. Mesmo trabalhando há tanto tempo com a gestão de competências, quando eu vejo a palestra do Euclides e entendo talvez o sentimento que vocês têm, e até enquanto gestora, não é que a gente não entende nada ou entende tudo, a gente fica em dúvida. E eu acho que vocês separaram que ali que tinha 31 capacidades, não sei quantas para avaliar, então a gente se assusta um pouco. Hoje o Euclides não falou, mas a previsão deles, da Leme, é de 1 hora para fazer avaliação. Né? Mas... Você vai fazer autoavaliação. Autoavaliação. Para vocês, gestores, acaba sendo um pouco mais. Isso. Tem mais gente trabalhar, 1 hora, 1 hora e 40. Exatamente. Assim, não passa muito de 2 horas. Agora, 2 horas em 3 semanas é bastante tempo. Isso assusta. Nós temos muito trabalho, nós temos muitas atividades, mas nós vamos ter que pensar nesse momento da importância dessas informações. Essas informações, essa 1 hora, 2 horas que a gente vai ter que colocar, o pessoal da vara vai demorar talvez um pouco mais, não sei, depende de quantos servidores tiverem que avaliar, mas isso vai dar um direcionamento pelo menos por 1 ano. Nós temos a previsão de fazer um novo ciclo no ano que vem. Então, essa informação é fundamental. Nós não estamos enganando, eu já disse no começo para vocês, esse processo tem sido trabalhoso para a nossa equipe. E agora é um momento que vai ser trabalhoso sim para vocês. Não é fácil avaliar, e eu já tenho dito desde ontem, não é fácil dar feedback. Não é fácil, a gente não tem, às vezes, uma cultura de dar feedback. Então, nós estamos mudando. Vai ser complicado, algumas coisas dizer algumas coisas, mas a gente tem que ter o foco. O foco. Nosso foco é desenvolver a nossa equipe, é melhorar o nosso trabalho. E quando a gente olhar desse jeito, vai se tornar um pouco mais fácil. A gente vai ter que parar, às vezes, para fazer, parar, tomar o cafezinho, voltar, resolver o problema. Mas é importante isso. Eu quero retomar também, eu falei para vocês que a gente teve uma reunião lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O
que o Conselho chamou para ver como está a situação dos tribunais em gestão de competências. Então, tem gente que está indo mais ou menos, muita gente. Tem um grupo, eu acho, grande, que ainda quase não começou e não fez nada. E qual é a preocupação da área da justiça do trabalho, especificamente? É como é que a gente vai chegar no final do ano e fazer essa avaliação desse trabalho? Porque eu estou dizendo para vocês, ele não é um trabalho que o CNJ inventou. Muitos tribunais, assim como o nosso, já pensavam na gestão por competência muito antes, em 2002, 2005, tinham tribunais que já estavam tentando fazer. Mas esse é o momento que a área do trabalho vai ter que dizer para o restante da justiça como é que a gente está. Em dezembro, vai ter uma reunião muito importante, que os presidentes dos tribunais vão ser chamados, e um dos assuntos vai ser este. Mas o principal que esteve desse encontro, que eu quero falar para vocês, tem gente que tem resistência, tem gente que acha que isso é modismo, que isso vai passar. Eu vou dizer a fala que eu acredito e que é a fala do Conselho. A gestão por competências veio para ficar. Ela vai dar continuidade. Tanto que já está sendo feito um grupo para estudar quais serão as novas metas, quais são as mudanças que vão ter que acontecer. Então, se tem gente ainda que está esperando que isso vai acabar, claro, todo mundo sabe, tem coisas que realmente voltam atrás. Mas, em princípio, o pensamento é pela continuidade. Então, nós temos que aderir a esse momento. E, como eu disse, a meta do CNJ é 50% dos gestores avaliando, fazendo sua autoavaliação e avaliando seus subordinados. Mas a meta do nosso tribunal, eu falo enquanto a equipe, não é 50%. Nós podemos sonhar com o 100%, mesmo sabendo que isso é difícil. E eu acredito que a nossa meta sempre tem que ser tentar o 100%. E eu quero que, pelo menos, que cada um saia daqui sabendo e assumindo esse compromisso. Porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos extrapolar, claro, a meta. E se as pessoas não fizerem, o que vai ser trabalhoso? Nós vamos perder um trabalho, um investimento financeiro grande do nosso tribunal. Sabe? Nós não vamos cumprir a meta do CNJ. Nós vamos frustrar nós mesmos, servidores, né? E vamos frustrar todos aqueles que estão vindo, porque nós estamos conversando com os servidores e dizendo, você vai ser capacitado. Então, nós vamos estar frustrando muitas expectativas. E eu quero dizer para os gestores, que eu sempre tenho dito, não somos nós, Secretaria de Gestão de Pessoas, que faz a gestão de pessoa. Quem faz é o gestor. Então, se houver uma frustração dos nossos servidores, eu tenho a minha responsabilidade, até porque sou gestora. Mas você tem a sua responsabilidade. Então, quando amanhã você disser, não deu certo, isso foi só uma meta do CNJ, né? Não, realmente isso aí eles inventam coisas, saiba que se isso não der certo, se a gente não atingir, se a gente não conseguir os objetivos, tem a sua responsabilidade, como também tem o seu mérito. Se a gente conseguir fazer a mudança, que é isso que nos motiva, vai ter a sua participação. Então, é esse pensamento que a gente tem que levar daqui. Nós é que vamos fazer esse processo. Nós é que vamos fazer a mudança. Ou vamos simplesmente cumprir a meta. Ou nem isso vamos fazer. Podemos nem cumprir a meta? Não quero cumprir a meta. Então, nós vamos conversar. Tá? Mas é isso. O que vai acontecer com a gestão de pessoas, o resultado, o efeito, é responsabilidade de cada um que está aqui. Não é minha. Minha também. Não é da nossa secretaria. Então, vá pensando e vá se preparando para isso, para ajudar, para participar, para construir. Eu tenho falado que nós temos aberto os caminhos, nós estamos no Colabore com um fórum para os gestores, que está abrindo agora para os gestores da área administrativa. Nós estamos abrindo um fórum também no Colabore para o pessoal da área judiciária, que precisa mais. Eu acho que precisa ter informação e precisa perguntar para a gente, precisa exigir da gente. Nós temos um fórum para magistrados, é uma coisa que hoje nós não tivemos oportunidade de falar. Mas nós tivemos magistrados participando, nós tivemos
Nosso presidente, doutor Altino, participando, inclusive, do mapeamento da questão comportamental. Ele esteve aqui, como o Euclides fala, aqui, né? Foi aqui que ele esteve sentado e fazendo, registrando, escrevendo, brincando e frisando a importância. O Rogério Leme veio falar, né? Veio fazer uma palestra também a convite do doutor Altino. Então, nós temos o apoio até da alta administração e creio que, pelo que eu vi ontem, nós temos apoio dos servidores. Nós estamos contando com o apoio maciço e expressivo dos nossos gestores fazendo esse trabalho. Se realmente tivermos dificuldades de parar 1 hora, 2 horas, eu acredito que vai ser 2 horas ou mais, não vou mentir, eu acho, mas eu nunca fiz, gente, também nunca fiz avaliação. Eu estou na expectativa que muitos estão aqui. Mas nós vamos pensar em alternativa, mas nós vamos cumprir a meta e, mais que isso, nós vamos garantir que vai ter uma mudança. E é o gestor que ele é o responsável pelo PDI, é ele que faz o feedback. Então, se você não vestir essa camisa comigo, se você não for preparado para fazer esse trabalho, não vai acontecer nada. Mas a culpa é tua. Eu estou te convidando, venha com a gente, venha com a nossa secretaria e faça essa mudança. Se você não quiser, é uma opção. Mas você tem a oportunidade. E isso é importante, porque é esquisita essa divisão. Os servidores e os gestores. Ué, a gente não é... Todos nós não somos servidores, afinal de contas? Então, nós não estamos construindo para ele ou para aquele, nós estamos construindo para nós mesmos. Nós também... Eu quero ser capacitado, vocês não querem? Não é? Eu quero também. Isso é importante. Então, vamos... Eu agradeço desde já agradeço por o nosso horário avançado, mas eu quero dar a palavra, né, para que ele faça. Eu fiquei com alguma dúvida aqui. Sim. É que vou ter uma reunião com os servidores para colocar essa questão da gestão, é uma situação nova. Sim. A primeira é do dia 13 ao dia 29, é tanto o gestor quanto os servidores que vão fazer a autoavaliação e avaliação. Isso. Primeiro. Isso. Segundo, como é que vai ser feito para definir o feedback em relação à autoavaliação e à avaliação do gestor. Terceiro, é diagnosticado a deficiência, está previsto para quando a capacitação? E se vai ser direcionado ou todo mundo vai poder fazer? Bom, vamos lá. Esse mesmo prazo vale para os dois, tanto o líder quanto o liderado, o gestor e o servidor. Cada um com seu login, com a sua senha de forma isolada, e aí ao final do processo nós vamos entregar no dia do treinamento de feedback relatórios com as informações cruzadas, pontos de vista da autoavaliação, pontos de vista do superior. Aí vocês, gestores, lá na última semana de outubro serão preparados para dar feedback com base nessas informações, nesses relatórios que aqui eu só mostrei, mas no dia do treinamento eu vou explorar mais a leitura deles, o entendimento deles. Aí os planos de ação sairão com base nessas informações. E aí vocês vão direcionar juntos, espero e sugiro que vocês busquem informações, antes de já pré-definir um plano de ação, busquem informações, tanto com a escola quanto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, para que vocês já não tenham a sensação de definir algo ou, entre aspas, prometer algo para o seu servidor, que não sabemos ainda os prazos exatos. Eu não consigo dizer isso para vocês, mas a previsão é para os próximos meses. Agora, precisamos organizar tudo isso. Estamos falando de 2.000 e tantas pessoas. Eu não posso já dizer que o plano de ação do seu liderado no dia seguinte já estará sendo cumprido. Então, por isso nós vamos receber esses planos de ação de vocês, de todos vocês, e planos de ação de todos os servidores, para que haja ali um ajuste entre gestão de pessoas e escola, para que os direcionamentos aconteçam, e vocês, obviamente, serão informados à medida que as coisas forem acontecendo. Tá? Eu não tenho exatamente datas ainda, até porque eu dependo do retorno também de vocês. Mas é ação para os próximos meses, porque daqui a um ano nós vamos ter esse mesmo ciclo de novo acontecendo de avaliação. E aí nós esperamos que no próximo ano, no próximo ciclo, as ações de desenvolvimento, não sei se todas, mas pelo menos a maioria delas, tenha sido vivenciada. E lembrando do seguinte detalhe, nem sempre GAP significa treinamento externo. Principalmente no que se refere a cumprimento de atribuição e até a comportamento mais ainda, muitas vezes uma ação próxima ali junto à minha liderada no dia a dia dá muito mais resultado
do que encaminhar a pessoa para um treinamento, que vai ficar uma semana fora, sabe-se lá se vai ou se não vai aproveitar, e eu estou colocando o dinheiro do tribunal lá na lata do lixo. Eu sei que parte da sua pergunta ela ficou ali no ar, mas é porque eu dependo das próximas ações para poder ser mais assertivo na resposta, principalmente a prazos. Eu dependo das informações que virão. Eu não consigo te dizer já exatamente prazos, mas aguarde a ser nos próximos capítulos e as informações que virão divulgadas pela gestão de pessoas, pela escola, nos meios do tribunal, para que vocês tenham isso em tempo real. Tudo bem? Respondido? É o mesmo dos servidores, dos gestores, que eu vejo que o gestor vai ficar prejudicado se o servidor faz no último dia. Como o servidor, o gestor aí tem um prazo? Se for Então, o único prazo, o gestor fica prejudicado. Então, independe, na verdade, você não precisa esperar, por exemplo, o seu servidor acessar para você fazer o seu processo. Você pode, são independentes. O cruzamento de informações vai se dar por dentro da ferramenta. E aí eu vou te entregar o relatório cruzado. Sua opinião enquanto gestora, com a opinião do servidor, confrontada com as exigências de cada posto de trabalho. 3 semanas, normalmente, é um prazo mais do que suficiente. Eu faço assim, 2 horas. Se eu fizer uma superestimada, se eu levar essas 2 horas para 3 horas. Em 3 semanas é muito tempo. Eu não preciso começar e terminar no dia. Eu não preciso começar agora e terminar agora. Eu posso fazendo de forma pausada. Eu posso, por exemplo, hoje respondo só o comportamental, ou amanhã só o técnico, depois a sua responsabilidade. Ou se você quiser ainda não deixar as pessoas selecionadas. Hoje eu vou falar de uma pessoa, amanhã de outra, depois de outra. Mas para isso eu só não posso deixar para a última hora. Se eu não deixar para a última hora, o tempo você vai perceber que é suficiente. Não seria injusto. Tem uma questão que não sei se é isso que você pensou. Mas o fato, o gestor, ele pode avaliar o seu subordinado, independente de ele ter feito ou não a avaliação. Isso é importante. Exatamente. Não. O cruzamento vai ser posterior. É o seu ponto de vista enquanto gestora, em paralelo, o ponto de vista do seu liderado. Terminadas as avaliações, aí nós vamos cruzar o ponto de vista, os dois, né? Não preciso esperar que um responda para o outro responder. Só quero fazer esse gancho e aproveitar. Na verdade, nós também, enquanto gestão de pessoas, temos a expectativa que logo na primeira semana os gestores façam a sua avaliação. Nós gostaríamos e pedimos também, porque realmente eu acho, em momento nenhum durante esse ano nós ficamos falando da meta, mas até porque viemos da reunião do conselho e precisamos e queremos sair bem na foto, eu peço para vocês, por favor, tentem fazer a avaliação nas primeiras semanas. Nós precisamos, até para não ficar mandando aquele e-mail para vocês, cobrando e insistindo, nós precisamos e queremos, e realmente é um desejo, não só do nosso presidente, mas da direção geral, que realmente a gente cumpra de largo, passe de largo essa nossa meta. Então, é importante que vocês façam logo a avaliação. Os juízes também vão receber nesse período de avaliação, para avaliar? Exatamente, nós fizemos isso. Todo mundo vai receber no mesmo tempo. Dia 13 está bem, em princípio. Nós estamos falando assim, a menos que alguém tenha alguma justificativa, alguma coisa, mas nosso projeto prevê que vai ser aberto para todo mundo. O juiz vai receber, o diretor vai receber, todo mundo vai receber na mesma data. Então, Não, os juízes não. Nesse momento, não. Esse é um sonho que alguns tribunais estão galgando, mas nesse momento ainda não. Quem sabe no próximo ciclo. Nós estamos construindo e é esse trabalho que vai mostrar como a gente vai dar continuidade. Então, finalizando, muito obrigada a presença de todos. Eu sei que a gente tem que deixar muita coisa para vir, mas realmente esse trabalho é importante e nós estamos contando com a participação e ajuda de vocês. Obrigada. Obrigado.